E hoje o São Paulo foi lá no Ceará buscar o Ceará lá, tentar buscar os 3 pontos. E o time do São Paulo tá pra lá de qualquer coisa, hein? Aqui ficou legal de analisar, ficou legal de ver. Pra você, São Paulino mais otimista que quer ver a categoria de base, você se prepare para o que eu vou te dizer aqui. Passarei então a ficha técnica, tudo que tem no jogo, horário, escalações, onde assistir, tudo que você precisa saber, beleza? Então, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Pra você chegar nesse like aí também, né? Nós chegamos, hoje é Brasileirão. Você não quer ganhar do Ceará? Então é só deixar um like que ganha. É isso mesmo. E se inscreva também aqui no canal. Tamo junto, vem comigo aí. Vem... Ó, o São Paulo pega hoje o Ceará lá. Chama... Como é que chama lá? O Castelão, Arena Castelão. Lá em Fortaleza, o jogo é às 18h30, 6h30 para os mais íntimos. E o São Paulo vai lá pegar o Ceará. O Ceará é um time que tá legal, né, cara? Depois do Pedro Raul lá, quem diria? O Pedro Raul, um atacante assim, horroroso no Corinthians, né? Ele foi do Botafogo, depois ele foi embora pra fora, ele foi horroroso no Corinthians. E agora tem um penaltizinho aqui, uma colar, ele faz um golzinho pelo Ceará. Boa sorte pra ele aí, o Ceará subir. O Ceará é um time que eu não tenho nenhuma antipatia, não. Pouco me importa se cair de novo, mas sinceramente eu não gostaria que caísse, preferia que fosse o Corinthians, o Palmeiras, né? If you know what I mean, Flamenguinho também, gostaria que esses times caíssem. Pena que não cai. E o time do Ceará, ele é comandado pelo Léo Condé. Léo Condé, salvo engano, quando começou o Vitória da Bahia a subir lá, que o Vitória subiu, quem subiu o Vitória foi o Léo Condé. Se eu não me engano também. E o Léo Condé, ele foi demitido pro Thiago Carpini lá reforçar o Vitória da Bahia. E o Léo Condé aparece agora no Ceará. Posso estar falando uma besteira categórica aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Nem vou pesquisar no Google, porque assim, a trajetória do Léo Condé também, se era do Vitória ou não, antes de ir pro Ceará, também não é pra cá também, né? Não convém chegar aqui. Agora o time do Ceará é um time curioso e interessantíssimo. Quer ver qual que é? Vem comigo, olha só. Fernando Miguel, goleiro. Conhece o Fernando Miguel? Eu sei que você conhece. Nós conhecemos o Fernando Miguel. Os zagueiros são William Machado e Marlon. A zaga também, dois caras famosos, conhecidos, não bons. Nossa, né? Marlon, maravilhoso. Não, mas é bom, razoável. Na direita, Rafael Ramos, esse eu não tô lembrado. E na esquerda, Matheus Bahia, esse eu conheço bem. Volantes, Diogo não tô lembrando também, mas o outro é o Fernando Sobral, velho conhecido aqui do São Paulo, que acho que quando o Rogério Ceni esteve aqui, não sei se o São Paulo chegou a procurar o Fernando Sobral, mas eu lembro que ele era um dos caras bastante elogiados pelo Ceni, fortão, meio campo forte do Ceará e tal. Era aquela conversa meio posicional, meio características de volante alto, lembra? Não, tem que ter o volante, como que era? Andrés Coronado. O Andrés Coronado porque ele é alto, é a melhor estatura do time, tá? Essas coisas assim. O Sobral era um dos que era forte, né? Quando a gente ouvia essas conversas aí. O Lucas Mugni, ele faz ali a meiuca, e o Lucas Mugni também, velho de guerra aí, faz tempo que todo mundo conhece, né? No ataque tem o Pedro Henrique. Esse Pedro Henrique aqui, nossa, o Pedro Henrique, ele é um cara que jogava no Inter, sondado ali no São Paulo para vir, muitas vezes nas janelas ele era um dos nomes ventilados, o Pedro Henrique, e ele tá agora como titular do Ceará depois de passar pelo Inter e Corinthians. E o outro é o Galeano, lembra do Galeano? O Galeano é do São Paulo. Eu acho que ele foi até categoria de base do São Paulo. Ele é um paraguaio, que acho que o São Paulo contratou ele pra base, e da base ele sobe pro profissional, joga um pouquinho, nem era ruim de bola. É que agora o Galeano tá jogando de ponta. Mas esse do Ceará aqui é o Galeano mesmo. Eu acho que é o mesmo Galeano. Não, o Galeano que eu lembro, ele tava lá no... Esse eu vou ter que pesquisar. O Galeano, ele tava lá no time do Paraguai, no Nacional do Paraguai, que o São Paulo pegou na Libertadores, né? E aí agora tem o Pedro Raul de centroavante. Deixa eu ver se eu sei esse Galeano aqui. Vamos ver aqui todo mundo junto, aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Galeano do Ceará. Tá aqui, ó. Galeano do Ceará. Deixa eu ver o rostinho dele aqui, tá muito pequenininho já. É o Galeano nosso. É o do Paraguai, é o que jogou no São Paulo, é ele mesmo. Tá aqui, ó. Antônio Galeano, que legal, né, cara, ver o Galeano aí. Tomara que ele perca hoje, mas que ele vá bem, 25 anos, já não é uma criança, já tá aí, já é um cara mais velho. 5 jogos, 0 gols, 0 assistência, 2 cartões. Olha aqui, ó, base do São Paulo mesmo, equipe de base do São Paulo. Depois teve o Cerro Porteño, Nacional, como eu lembrava dele. Cerro Porteño agora tá no Nacional e Ceará. É o mesmo Galeano, é ele mesmo. Da hora, da hora. Boa sorte aí pro Ceará. E o São Paulo vai a campo com um time totalmente alterna, completamente alterna. Não são todos reservas, o Rafael deve jogar,
Mas o time do técnico Luiz Ubeldia, que vive uma boa fase agora, ele vai a campo com o Rafael no gol, 3 backs. 3 becões aqui, sendo o Alan Franco, Juan Tressoldi e Sabino. 3 becões de fazenda aqui. Lembra do back de fazenda? Aqueles backs que chegam... O chega leve, né? O back de fazenda. O Galeano, o Alan Franco acho que é o mais pega pesado aqui. É o mais Diego Lugano de todos. É o que chega pesado. O Sabino parece um... O que ele parece? Tá parecendo o Vin Diesel, tá maior que o Vin Diesel. O cara tá gigantesco. E o Tressoldi, que acho que é um pouco mais magro do que os outros dois, mas ele também é um cara que chega firme também, rápido pra caramba. Deu um carrinho no último jogo que você fala, rapaz. Então assim, é uma zaga, não é maldosa, tira acho que o Alan Franco um pouco, mas é uma zaga muito forte fisicamente, né? Se o Sobral antigamente assustava, fala, nossa, como ele é forte, você olha pra Sabino, Alan Franco e o Tressoldi, a força tá do lado. E aí vem 2 alas, né? O Igor Vinícius deve voltar pro time hoje e na esquerda o Wendel. O Wendel é um caso muito louco porque pode ser que ele tenha virado reserva já para os próximos jogos. Então o Wendel ele vai jogar hoje, supostamente ele joga, num time alternativo porque o Enzo Dias teria recuperado a vaga depois daquele jogo péssimo que o Wendel fez no último jogo contra o Libertad lá do Paraguai, de Assunción lá. O Wendel ele fez um pênalti burraloide, ele jogou mal durante o jogo, ele entregou algumas bolas facílimas, e aí o Enzo Dias, que vinha jogando razoavelmente bem, ele tinha perdido a posição pro Wendel. Se o Wendel aparece hoje contra o Ceará, mesmo tendo jogado na quarta ou na quinta, no último jogo, São Paulo foi quinta, foi quarta, mesmo tendo jogado na quarta-feira o São Paulo com o Wendel, hoje ele aparece dando já a entender que no próximo jogo do Tricolor, que é terça-feira, o Wendel ele deve ficar na reserva do Enzo Dias. Olha que legal. Não é legal, mas também é uma coisa justa, né? O Zubeldia, pelo menos, ao invés de ele ficar preso no Wendel, preso no Enzo Dias, preso no Cedric, ele tá fazendo o time que ele acha que são os melhores em campo. Tanto é que o Luciano perde a vaga pro Matheus Alves, e o Luciano, ele ficou realmente no banco em Campeonato Brasileiro, ficou no banco também em Libertadores, ele ficou no banco, ele virou banco. Ele foi banco contra o Botafogo e foi banco também contra o Libertad. E agora ele aparece hoje, mas já vou explicar por quê. E ele aparece de uma maneira totalmente correta. Mas aqui o Wendel aparecendo não acho ruim não. E o Igor Vinícius, eu acho que é um lateral ok, sabe? Eu sei que eu sofro muito problema com isso aí, de achar o Igor Vinícius dentro da normalidade, dentro da média, e muitos falam, você tá maluco, esse cara é péssimo, esse cara é horroroso. Eu discordo. Eu acho que o Igor Vinícius é um jogador normal pros padrões de laterais do Brasil aí. Eu vejo Marcos Rocha, Fagner. Eu vejo aquele que o Flamengo emprestou pro Corinthians lá, Wesley, né? Mateuzinho. Assim, um pior que o outro, cara. É um pior que o outro. Sabe, quando os caras fazem uma jogada razoável, aparece no replay. Olha que cruzamento do lateral. O Igor Vinícius também faz isso aí. É claro que o Cedric, ele veio pro São Paulo de uma maneira legal, ele pega uma vaga e ele joga um futebol redondinho, melhor que o do Igor Vinícius, mas ver o Igor Vinícius no São Paulo hoje, eu não vejo problema nenhum, não sei você. Pra mim aqui, ó, justo pra caramba. E é isso. Então você tem Igor Vinícius de ala. Vamos lá, falar do ataque agora? Agora o ataque vem com coisa boa. A cerejinha do bolo, entendeu? Cerejinha do bolo. Um cafezinho aqui pra molhar as palavras. Se eu não molhar as palavras, não fala mais, né? O Matheus Alves tá suspenso, tá? É um jogador que ele tomou cartão e tá suspenso. O Caleri tá machucado, cirurgia, acho que não joga mais esse ano. Mês 4 para 5 não joga mais esse ano. Arboleda tá com sobrecarga muscular. O Arboleda ele é um jogador que pode voltar no próximo jogo já. Ele e o Lucas Moura. A previsão é que voltem contra o Náutico. Essa é a previsão. Se o São Paulo quiser poupar mais, eu não vejo problema. Porque o Náutico é um time que merece respeito pela sua trajetória, mas hoje o Náutico, ele não tá na Série A do Brasileiro, por exemplo. Você olha pra times aí que estão muito melhores que o Náutico, né? E acho que o Náutico hoje, nada demais, sabe? Dá pro São Paulo ganhar com time reserva e poupar o Lucas Arboleda, tá de boa. Aí vem, o Oscar também tá machucado, lesão na coxa esquerda, não sarou ainda, e o Pablo Maia também fez uma cirurgia no tornozelo. Esses caras são os desfalques do São Paulo. Então são todos titulares, tanto o Caleri quanto o... e tem o Luiz Gustavo, né? Tanto o Caleri quanto o Oscar, quanto o Lucas, quanto o Arboleda, Pablo Maia, tudo titular, 5 titulares. Já o Luiz Gustavo, ele era titular na ausência também do Pablo Maia. Então o Luiz Gustavo, esse aí tá fora pelo problema pulmonar dele. São
os afastamentos do São Paulo. Tirando o Matheus Alves, todos muito óbvios, né? Que nós já estamos convivendo com esses caras machucados. O Matheus Alves é um titular do São Paulo hoje, sem o Oscar. Ele tira a posição do Luciano e ele começa a jogar e bem. Até deu assistência no jogo passado. Não no último, no penúltimo. E aí ele fica no banco de reserva, fica fora agora porque ele tomou cartão amarelo, vermelho. Tomou cartão lá e foi suspenso. E agora o São Paulo vem a campo no ataque ali na meia atacante com o Luciano. E eu acho que aqui é bastante pertinente, é bastante plausível, é bastante justo que o Luciano jogue mesmo. Não adianta chegar agora e tirar o Luciano do time. Não compensa. Você vai tirar o Luciano e aí vai dar a chance pro Rodriguinho. E aí quando não tem Oscar, não tem Lucas, não tem Caleri, não tem Ferreirinha, não tem André Silva, não tem ninguém. Aí o Luciano é poupado. Luciano precisa jogar hoje e jogar bem, tá? Olha pra mim. Luciano tem que jogar hoje e jogar bem. Não tem essa de Luciano, não, vamos poupar os colete. Tem que jogar. E bem. E tem que jogar bem com o time reserva. É isso mesmo. A dupla de volantes do São Paulo, ela vem com o Negrutti, Felipe Negrutti, que é volante da base, e o Bobadilha. Demian Bobadilha é um paraguaio também que o São Paulo comprou, acho que com 21 anos. Então ele realmente é um jogador bem novo, o São Paulo não traz pra base, mas é como se fosse, ele trouxe pra terminar e preparar o cara. E o Negrutti é um jogador que muita gente tá esperando aparecer aí. Né? Não me surpreenderia se o Zubeldia entrasse com o Marcos Antônio e o Bobadilha. E aí ele poupa o Alisson, dá um descanso pro Alisson e coloca lá o Marcos Antônio e o Bobadilha, o que também seria correto. Brasileirão não é pra você brincar. Tudo bem, o Negrutti precisa jogar? Precisa, mas aí quando o Negrutti jogar, que o Negrutti jogue o próximo jogo com o Alisson. Sabe? Acho que o Alisson precisa estar em campo quando o Negrutti for jogar. Então hoje, se ele colocar o Negrutti e o Bobadilha, é correto, não é errado, mas eu vou ficar bem surpreso. Se eu sou o Zubeldia e acho até que o Zubeldia fará, deve ser Bobadilha e Marcos Antônio. Mas, se ele colocar Negrutti, tá de boa também. Luciano na meiuca, Lucas Ferreira de ponta direita e o Rian Francisco de centroavante. Vocês pararam pra ouvir? Eu vou repetir. Luciano, com experiência, rodagem pelo São Paulo na meia atacante. Lucas Ferreira, uma das sensações do São Paulo nos últimos jogos, que além dos desarmes no último jogo na Libertadores, ele fez o gol. Então o Lucas Ferreira ele vem hoje como um cara de muita esperança que o São Paulino deposita nele. E é um cara que já tá meio consolidado como sendo o principal jogador para substituir o Lucas Moura como um ponta direita, segundo atacante ali. Ele ganha a vaga, que era do Rato, do Eric, do Henrique Carmo, sabe assim? A vaga da reserva ficou pro Lucas Ferreira. Quando o Lucas Moura voltar, quem sai é o Lucas Ferreira. Quando o Oscar voltar, quem sai é o Matheus Alves. Então, meio que o São Paulo arruma reservas para Oscar e Lucas, que são base do São Paulo, com a própria categoria de base, sendo eles Matheus Alves e Lucas Ferreira. Top, né não? Ainda mais considerando que o próprio Lucas Ferreira e o Matheus Alves estão entregando. Né? Você coloca os caras pra jogar ali e os caras estão fazendo gol em Libertadores, dando assistência em Brasileiro, já tá dando certo. E são jogadores de muita mobilidade, são jogadores muito ágeis, muito fortes, assim, não forte fisicamente, o Matheus Alves não, o Lucas Ferreira sim, mas fortes no empenho tático, sabe? Eles não ficam ali, molequinho da base, não encosta não, zagueiro reserva, zagueiro adversário. Eles podem chegar com os moleques tão inteiros. O Lucas Ferreira, por exemplo, ele foi caçado contra o Cruzeiro ali, os caras bateram pra caramba e ele não intimidou nem um segundo, caiu pra cima e foi jogar. Então, top demais pensar nisso. Hoje, Luciano, reserva do reserva, é isso aí. Só que o reserva do Oscar tá suspenso. Então, o Luciano, o Lucas Ferreira de ponta direita e o Rian Francisco de centroavante. Você tá preparado pra ouvir sobre Rian Francisco ou não tá? Pôr o cafezinho no copo térmico é da hora que ele não esquenta, não esfria, né? O Rian Francisco é um jogador que, na categoria de base, ele é um artilheiro gigantesco. E ele teve feitos enormes, como aquela virada em cima do Palmeiras na Copa do Brasil Sub-20, lembra? Palmeiras começa 2-0, era uma final de Copa do Brasil Sub-20, Palmeiras começa 2-0 e você fala, empacotou, né? Já era. Como assim, 2-0 Palmeiras? Se é o time principal, não vira mais. Aí, o Rian Francisco chegou e falou, pera aí que eu tô aqui. 1-1, 2-1, ele fez o gol. 2-2, ele empatou. E aí depois o terceiro gol foi do Lucas Ferreira. E aí o São Paulo sai campeão da Copa do Brasil Sub-20. Pega a copinha, Criciúma, que era um time que tinha eliminado acho que o Corinthians e o Botafogo. Era um time forte esse Criciúma.
O Rian Francisco vai bater pênalti. O Criciúma tá ganhando, tá empatando. Eu sei que precisava fazer o gol. O Rian vai dar aquela cavada. Gol. Você fala, rapaz, que moleque de personalidade, hein? Se perde a vaca lá pro brejo. Ele foi e cavou. E aí depois teve um outro pênalti que o Rian pega, vai lá, olha pro goleiro e fala, você fala, o que ele vai fazer agora, né? Ele cavou o primeiro, e agora? Ele vem e cava de novo, entra pra história, 2 cavadas no mesmo jogo, uma coisa impressionante. Subiu no profissional, bola na trave contra o Botafogo de Ribeirão, gol de virada contra a Portuguesa, e aí o Zubeldia tirou o cara. O Zubeldia, inclusive, quase foi demitido por causa de motivos assim. Por tirar um cara como o Rian Francisco quando precisava colocar pra jogar. O Zubeldia hoje, ele usando o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, já tá menos mal. Tá faltando ainda. Hoje pode ser que ele use o Negruti e pode ser também que ele use o Rian Francisco. O Caleri machucado, o André Silva poupado, o Rian Francisco deve entrar como centroavante titular. Não é fácil, você com o time reserva, basicamente reserva, pegar o Ceará na casa do Ceará e tendo a obrigação de ganhar, mas também não é nenhum problema de você falar, não podia pôr o cara. É claro, se fosse o Caleri e o André Silva e pega o Ceará lá e não joga bola, nós teríamos que entender. Falar, o Ceará lá, não é tão fácil, tem que respeitar, jogando fora de casa, os caras conhecem o campo deles, etc, etc. Então, se nós temos esse comedimento, essa paciência, essa análise tão calma, sim, não uma profunda para analisar um jogador tipo o Caleri André Silva que vai eventualmente mal contra o Ceará por estar lá, nós temos que ter a mesma análise sendo o Rian Francisco. Então hoje ele pode fazer um jogo péssimo. Não tem problema, não muda nada. É um artilheiro excelente, fenomenal, que o São Paulo tem sim que aprender a usar, porque não só ele pode ter um fenômeno no seu banco de reservas, que pode ser um cara tipo o Haaland, chegou no City, foi campeão da Champions, um título que o Guardiola não tinha com o City ainda, só porque chegou o Haaland ele ganha uma Champions, e aí o Rian Francisco ele pode ser esse cara. O São Paulo não ganhou uma Libertadores faz 20 anos, desde 2005. Será que o segredo de ganhar a Libertadores não tá ali no Rian? É claro que o André tá bem, não é que tem que pôr o Rian titular do André, não é isso, mas nós podemos ter esse cara no banco. Então o Zubeldia tem que se virar nos 30 e aprender a usar o Rian Francisco todo o jogo do Brasileirão e ir conseguindo umas vitórias. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, nos vemos à tarde na transmissão, beleza? Então, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!